Em 1997, microfones instalados no fundo do Oceano Pacífico captaram um som tão alto que poderia ter sido ouvido de um lado ao outro do oceano. Nenhum animal conhecido o produz, nenhuma máquina o produziu, e ele nunca mais voltou. O oceano tem 4.200 metros de profundidade neste ponto. Nenhuma luz chega aqui, nenhum submarino jamais desceu até aqui, e em 1997, algo neste lugar produziu o som mais alto já registrado na história da humanidade. Em 23 de junho de 1997, técnicos da NOAA, a Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, estavam monitorando uma rede de hidrofones instalada no fundo do Pacífico Sul. Essa rede foi construída originalmente durante a Guerra Fria. Seu objetivo: rastrear submarinos soviéticos. A Guerra Fria havia terminado. Os submarinos, eles sabiam onde estavam. O que captaram naquele dia, não. O som durou aproximadamente 1 minuto. Foi detectado simultaneamente por hidrofones separados por mais de 4.800 quilômetros. Para que 2 microfones tão distantes captem o mesmo sinal que insiste com esta intensidade, a fonte precisa ser extraordinariamente poderosa, extraordinariamente grande. Quando você analisa um sinal acústico, a primeira pergunta é: qual é o perfil de frequência? O bloop tinha uma característica muito específica. Ele subia em frequência ao longo do tempo. Isso é chamado de upsweep. E upsweeps biológicos têm uma assinatura. Upsweeps geológicos têm outra. O bloop não correspondia a nenhuma das duas. Eles chamaram de bloop, um nome simples, quase infantil, para algo que até hoje nenhum ser humano conseguiu explicar. A rede SOSUS, Sound Surveillance System, foi o ouvido secreto da Marinha Americana durante décadas. Centenas de hidrofones ancorados entre 600 e 1.200 metros de profundidade, na camada SOFAR, a zona acústica onde o som viaja mais longe, com menos perda de energia. É nessa camada que baleias se comunicam por milhares de quilômetros. É nessa camada que explosões nucleares submarinas são detectadas. E foi nessa camada que o bloop viajou. O bloop ocupou frequências abaixo de 100 Hz. Para comparação, a voz humana opera entre 85 e 255 Hz. A baleia azul, o maior animal do planeta, vocaliza entre 10 e 40 Hz, com intensidade de até 188 decibéis. A hipótese do iceberg funciona para alguns upsweeps que detectamos na região antártica. Mas o bloop de 1997 foi localizado a 50 graus sul, 100 graus oeste. Isso é oceano aberto, sem icebergs documentados naquela posição naquele período. E a intensidade não fecha. Um iceberg fraturando não produz este nível de potência, não nessa frequência, não nesta distância de propagação. O que me incomoda não é o som em si, é o silêncio depois. Na acústica, quando uma fonte para de emitir, você consegue rastrear onde ela foi. Você encontra um padrão residual. Com o bloop, não há padrão residual. É como se a fonte simplesmente tivesse desaparecido. O bloop foi detectado a mais de 4.800 quilômetros de distância. Uma baleia azul não seria detectada assim. Nem 10 baleias azuis. Mas quanto mais fundo foram, mais estranha a história ficou. Em 2005, pesquisadores da Universidade da Califórnia propuseram a primeira hipótese estruturada. O bloop seria causado pelo fraturamento de grandes massas de gelo, icebergs desprendendo-se da Antártida e colidindo com o fundo oceânico. Era uma teoria elegante. Resolvia o problema sem precisar de criaturas desconhecidas. Havia apenas um problema. Então a teoria mais confortável foi descartada pelos próprios dados. O que sobrou foi mais difícil de ignorar. E então chegamos ao ponto que ainda não tem explicação. O bloop foi detectado em junho de 1997. E depois disso, silêncio. Nenhum evento semelhante foi registrado. Nenhuma repetição. Nenhum sinal secundário.
como se algo tivesse se manifestado uma única vez e decidido não voltar. Existem duas teorias que sobreviveram a todas as análises. A primeira, o bloop foi causado por atividade criosísmica, o fraturamento de placas de gelo em condições extremas, num evento sem precedentes registrados. A segunda, em algum ponto do Pacífico Sul, a 4.200 metros de profundidade, existe, ou existiu, algo que nenhum ser humano jamais viu. O NOAA nunca chegou a uma conclusão oficial. O oceano ainda guarda o arquivo. Teoria 1. Fraturamento criosísmico extraordinário. Teoria 2. Algo vivo, algo grande. Qual você acredita? O oceano cobre 71% da superfície da Terra. Menos de 20% foi mapeado com precisão. Nas fossas mais profundas, Mariana, Tonga, Filipina, existem condições de pressão e temperatura que nunca foram sustentadas em laboratório. Não sabemos o que vive lá. Não sabemos o que viveu lá. Esta é a coordenada: 50 graus sul, 100 graus oeste. 4.200 metros de profundidade. Água aberta. Nada mapeado. Nada identificado. Apenas o fundo do oceano e o que quer que esteja nele.